Apresente-se ao Senhor. É um tema que tem me incomodado muito há muito tempo sobre isso. Sobre resgatar o verdadeiro sacerdócio do homem no lar, na sua casa, para que quando ele resgatar o sacerdócio dentro do seu lar, ele vai estar apto para exercer o sacerdócio fora da sua casa. Quando fala dentro do seu lar, é com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Quando a gente conseguir ser o sacerdote da nossa casa, da nossa família, do local onde Deus nos deu para cuidar, Ele vai nos dar um sacerdócio ainda maior. Então, eu queria ouvir de vocês. Abre aí comigo. Vamos ler primeiro o versículo, né? Lá em 2 Timóteo 2,15. Diz assim. Colocou aí? Isso aí, ó. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-se ao Senhor aprovado. Então, vamos lá. Eu vou começar a perguntar e preciso que vocês participem. Quando você escuta essa frase, alguém fala para você, apresente-se ao Senhor. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sem pensar muito. Sem pensar muito. Quem quer falar? Não, apresente-se ao Senhor. Quando alguém dá no imperativo para você, apresente-se ao Senhor. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não, tudo bem, amor, mas o que você... Vamos lá, apresente-se ao Senhor. Isso é um imperativo, está determinando que você se apresente ao Senhor. O que isso traz para você? Como você... o que você remete à sua mente? Apresentar-se ao Senhor. Como se apresentar ao Senhor? Não é amor, não é uma palavra, mas é o que você sente quando alguém fala para você, se apresente ao Senhor. O que você sente que você precisa fazer? Fala aqui. Acho que assim, na minha visão, é quando eu estou disposto a negar as minhas vontades para começar no meu coração, quando eu decidi, foi dessa forma. Negar as minhas vontades, o meu mundo, o que eu vivia aí fora, para começar a viver as coisas de Deus. Então, quando o irmão pegar só uma caroninha dele ali, quando a gente renegar nossas necessidades para ser um anfitrião dentro de casa, a gente tem que largar tudo mesmo para seguir a vida com Cristo. E a vida com Cristo não é fácil, né? A gente lidar com muitas pessoas e no meio desse vulco de pessoas, nós temos que falar de Jesus, do amor que Ele tem por nós e do que nós sentimos por Ele, entendeu? E nós se entrega de corpo e alma. Não, acho que, vamos lá, vou perguntar de novo. Apresente-se ao Senhor. Se eu falar assim para você agora, apresente-se ao Senhor. O que gera de responsabilidade em você? Qual o sentimento? O que você acha que você tem que fazer? O que vem na sua mente? Apresente-se ao Senhor. Apresentai-vos ao Senhor. Procure se apresentar ao Senhor. O que gera? O que sentimento? O que você precisa fazer é uma atitude. Isso não é um sentimento de amor, não. Isso é uma atitude. Você precisa se apresentar ao Senhor. Mas o que gera? O que tem na sua mente? O que vem na sua mente quando isso? Eu falo por experiência, sim, né? Falando por mim, né? Da minha pessoa, né? Eu, diante de Deus, né? No passado, desde quando eu estava do outro lado, né? Congreguei 6 anos de lá, né? E essa palavra aí fala tudo, né? Apresentar-se a Deus como obreiro aprovado que não tem que se envergonhar. Eu sou uma pessoa assim muito tímida, envergonhada, né? Mas em casa, né? Orando, Deus fala comigo. Eis que eu vou tirar toda a timidez, eu vou fazer de você um novo homem. E então a gente tem que largar tudo de lado, né? Se eu fosse me apresentar ao Senhor, eu me apresentaria assim: Senhor, eis-me aqui, meu nome é Marcos, mas eu sou um servo omisso na tua obra, eu preciso fazer mais pelo Senhor, eu reconheço que tenho falhado, mas eu estou procurando me aperfeiçoar, caminhar e procurar fazer a tua vontade. Então eu tenho pedido a cada dia, né, que o Senhor possa me transformar, me mudar, e para que Ele possa me colocar onde Ele quer. Então para estar diante de Deus, eu tenho que deixar a vergonha de lado, eu tenho que deixar Deus transformar a minha vida. E devagarinho Ele está fazendo isso. Ele vem transformando, vem mudando.
Vocês aqui, né, meus amigos aqui, têm me dado muita força, entendeu? O corpo diaconal, né, tem me aconselhado muito, e eu tenho crescido, né, dentro dessa igreja. Eu já tenho muito tempo de evangelho, mas esse tempo todo de evangelho, eu não aprendi tanto quanto eu estou caminhando aqui nessa igreja. Deus tem me feito assim um novo homem, entendeu? E eu tenho certeza que um dia eu vou estar onde Ele quer me colocar e fazer a vontade dEle. Amém. Alguém mais, gente? Quando nós estamos no quartel, se alguém fala assim, ó, se apresenta lá para o seu comandante. Quem é militar, quem já foi dessa área, vai saber o que é se apresentar para o comandante. Você vai lá, primeiro você vai ver se você está barbudo, está com o cabelo cortado, se está com o uniforme certinho, e você vai lá se colocar na posição correta, esperar a oportunidade e se apresentar para ele. Por que se apresentar para ele? Para ver se ele precisa de mim para alguma coisa. Eu vou me apresentar para o meu comandante, estou aqui, se o senhor precisar de mim, eu estou às ordens. É para isso que nós nos apresentamos para um comandante. Para o Senhor, para o nosso Deus, Ele fala, procure apresentar-se ao Senhor aprovado. É dessa mesma maneira. Eu não vou olhar meu uniforme, minha roupa, minha barba para me apresentar para Deus, mas vou procurar apresentar-me aprovado. E o que seria apresentar-se aprovado? Nós não temos como nos apresentar aprovado diante do Senhor. E quero que vocês entendam isso. Nós, na condição que nós estamos, de homens pecadores, não temos como nos apresentar aprovados diante de Deus. Somente se nós estivermos em Jesus Cristo. Se nós estivermos com a nossa confiança, sabendo que Jesus Cristo é suficiente, aí nós nos apresentaremos aprovados diante dele. Mas isso não nos exime também das responsabilidades de ter uma vida reta e tentar de forma ativa, com todas as nossas forças, ser perfeito diante de Deus. Mas o homem... Tu quer falar, João? Tu levantou a mão? Deixa o João falar aqui. É como tu deu o exemplo do soldado se apresentar para o comandante, né? Normalmente, quando um soldado vai se apresentar para o comandante, ele fala quem ele é e de onde que ele é. Sou soldado fulano de tal, da bateria tal, no quartel fulano de tal. E foi como o irmão ali falou. Quando ele foi se apresentar para Deus, falar quem ele é, as suas fraquezas e se apresentar disposto a fazer a obra de Deus. Na total dependência. Agora eu vou deixar um microfone na mão do diácono Fábio e vou jogar a bomba na mão dele. Peraí que eu não falo ainda não. Já vimos que precisamos nos apresentar. O homem precisa... Mas o Fábio vai falar agora. Ele nem sabia, tá? Ele não sabe o tema, ele não sabe nada. Mas vamos ver o que ele vai falar. O homem, nós homens, não o homem como humanidade, mas o homem do sexo masculino. Ele se apresenta diante de Deus da mesma forma que a mulher do sexo feminino se apresenta? Há uma diferença nesse versículo. Procure apresentar-se aprovado diante de Deus. Há uma diferença entre o homem e a mulher? O que vocês acham? O diácono Fábio vai falar aí agora. Pensa muito não, senão... Não tem muito o que pensar. Entendo e penso que diante de Deus nós somos uma criatura. Porém, quando nós vamos nos apresentar a Deus, diante do que o diácono Fabiano falou, em relação a masculinidade e feminilidade, penso que nós somos seres iguais. Independente do sexo masculino ou do sexo feminino. E quando se fala de apresentar-se aprovado, entendo também que é o nosso caráter que está diante de Deus. É esse caráter que precisa estar ilibado diante do Senhor. Porque todas as vezes que nós vamos nos apresentar a Deus, precisamos estar realmente diante de uma divindade que é o Senhor, diante do Criador, porém aprovado. E o que quer dizer aprovado? Aprovado é o caráter de cada um de nós. Aprovado é o que nós somos definitivamente. Eu sou
eu sou o filho do Criador, eu sou a criatura. Então, quando se trata de criatura, eu penso e entendo que, independentemente de homem ou de mulher, eu preciso estar diante de Deus com o caráter ilibado. Amém. Alguém discorda? Alguém acha que é isso mesmo? O homem deve apresentar-se diante de Deus da mesma maneira que a mulher deve apresentar-se diante de Deus? Ou sobre o homem, nós, homens do sexo masculino, há uma responsabilidade maior? Há um peso maior sobre o homem do que sobre a mulher? O que eu vejo nos dias de hoje, meu irmão, eu converso com muitos homens, o que eu vejo é que os homens hoje parece que carregam um peso de não conseguirem estar no devido lugar como sacerdote do seu lar, carregam um peso por não conseguirem ser os provedores, não carregam um peso, uma culpa por não conseguirem estar na igreja, fazendo a obra como deveriam estar, e isso tem atrapalhado, tem feito com que ele não seja quem Deus quer que ele seja. Eu vejo muitos homens que falam assim, eu não vou conseguir estar na igreja, me desculpa, irmão, eu não vou conseguir estar na igreja por conta disso, por conta daquilo, mas eu vejo um peso, um sentimento de culpa, como se fosse pecado ele não estar na igreja porque está trabalhando. E isso não é simplesmente um momento onde ele não consegue estar e aquilo gerou uma culpa. Não, isso vai muito além disso. Parece que os homens hoje eles carregam um sentimento de não conseguirem se colocar por algum motivo, não sei, que não conseguem ser os sacerdotes dos seus lares, não conseguem carregar o sacerdócio na sua casa, no seu trabalho, e isso coloca um peso que eles não conseguem caminhar e se direcionar para o lugar que Deus quer que eles estejam. Mas não adianta que o caos que a gente vive hoje não vai ser resolvido enquanto o homem do sexo masculino não assumir o seu sacerdócio, não assumir o seu lugar na sociedade e começar a dobrar o seu joelho como sacerdotes e orar e pedir que Deus mude o seu bairro, a sua casa, a sua cidade, o seu país, a sua nação, tudo. Esse caos que a gente vive hoje de crise de gênero, identidade de gênero, tudo isso é culpa dos homens não se colocarem de joelho diante de Deus. Podem falar que o fim dos tempos vai acontecer, isso mesmo vai. Mas Deus continua sendo Deus e Ele tem poder para fazer da forma que Ele quer. Mas Ele precisa que homens se coloquem nos seus devidos lugares. Se coloquem diante de Deus. Hoje nós vemos as mulheres muito mais ativas, as mulheres muito mais envolvidas, as mulheres clamando, mulheres em todos os ministérios, mulheres em todos os lugares. A gente vê homens que vêm para a igreja, vêm para o culto, ou deixam de vir por motivos que não fazem sentido. Vemos homens que dizem acreditar em Deus, dizem que Deus é o seu Deus, mas vivem as suas vidas como se Ele não existisse, como se Deus não fosse o Deus deles. Não se colocam, não entendem que Deus é um ser que é eterno, Ele vive, Ele não foi criado, não foi nada, esse Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, e vivemos nas nossas vidas como se Deus não fosse assim, como se Ele não tivesse capacidade, como se Ele não tivesse poder para resolver os problemas. Então, o homem, sim, tem uma responsabilidade maior do que a mulher, principalmente dentro do seu lar. Como eu falei, o sacerdócio do homem, quem quer ser pastor, diácono Joelmo, pastor Joelmo está aqui, ele precisa, antes de ser pastor aqui, ele precisa ser pastor na casa dele. Não adianta eu sair da minha casa sem a admiração da minha família como homem de Deus e chegar aqui e querer ser admirado como homem de Deus. Precisa começar em casa, precisa começar no oculto. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o que acontece, onde Deus quer nos colocar. Quem é que já jogou xadrez ou já viu um tabuleiro de xadrez? Como é que funciona o xadrez? O xadrez tem uma pessoa que joga com essas peças desse lado e do outro lado. E qual é a intenção? Qualquer uma daquelas peças que estiver ali, tem várias, tem rei, tem rainha, tem cavalo, tem bispo, tem peão, qualquer um desses aqui que conseguir alcançar o outro lado lá, a última casinha lá, o que acontece com ele? Ele ganha a autoridade de se movimentar de forma diferente no tabuleiro. De uma forma que nenhum outro que não seja também, não tenha chegado no outro lado pode. Ele pode se movimentar na diagonal, assim, pro lado, pode correr todo,
Então, esse peão, esse bispo, qualquer um que esteja desse lado, se ele alcançar o outro lado, ele consegue, ele recebe a autoridade para poder se movimentar de uma forma diferente. E não adianta que essas peças que estão ali, elas não se movimentam sozinhas. Para ela chegar do outro lado, ela precisa que a mão de quem esteja controlando o jogo faça os movimentos certos para que ela alcance o outro lado. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar? Nós estamos do lado do tabuleiro e nós precisamos chegar do outro lado, para que chegando lá, que é o lugar que Deus quer que nós estejamos, lá naquele lugar lá onde Ele está lá, Ele vai nos dar autoridade para se movimentar e fazer coisas maiores, diferentes, que vão fazer diferença no jogo. Agora, nós precisamos estar subordinados à mão daquele que governa o jogo. Não dá para a gente, dentro de um tabuleiro de xadrez, nos movimentarmos de forma aleatória, sem aquele que é o dono do jogo, que sabe os movimentos para você chegar lá do outro lado. Independente de quem controla o jogo, nós vamos errar e algo de ruim vai acontecer. Então, como num tabuleiro de xadrez, nós homens precisamos chegar do outro lado. Mas também, assim como num jogo de xadrez, a grande maioria dos peões e bispos não conseguem chegar do outro lado. Porque o adversário que está lá jogando contra esse aqui, ele consegue matar e paralisar muitos, bloquear a passagem de muitos para chegarem do outro lado e poder ter essa liberdade de movimentos. E esse adversário, ele atua da mesma forma na nossa vida, na forma da vida dos homens, que precisam chegar do outro lado para que possam se movimentar conforme a vontade de Deus. Então nós precisamos chegar do outro lado, precisamos nos submeter à vontade de Deus e olhar para o adversário e não subestimar ele, nem superestimar. Porque ou nós fazemos isso ou aquilo. Nós não podemos dizer que ele não tem capacidade, realmente ele não tem, ele não pode fazer nada contra a nossa vida, mas não é prudente que nós venhamos a dormir na cela de um condenado. Não é prudente que eu venha e deite ao lado dele na cela onde ele está preso, esperando só que Deus o julgue e o mande para o quinto dos infernos. Não é prudente dormir nessa cela, é prudente que nós não subestimemos ele. Porque ele ainda tem, ele é astuto, ele ainda está conseguindo paralisar muitos. E que você, irmão, você não seja paralisado por ele. Que você consiga atingir o outro lado, que você consiga chegar ao outro lado, que ele quer te dar movimentos, irmãos. Ele quer te dar autoridade, ele quer te dar poder, ele quer te dar unção para que você possa se movimentar, não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, e onde você estiver, ele quer te dar movimentos novos para que você possa ser usado por ele. O que está faltando para Deus, para que Deus estenda a sua mão e mude o caos do mundo em qual estamos vivendo? Vocês, quando eu falo caos, vocês conseguem olhar ao redor de tudo que está acontecendo na política, na religião, na sociedade, no futebol, nas faculdades, com as crianças, o caos que está sendo estabelecido. E você consegue verificar que isso também, grande parte disso, são os homens de Deus que não estão se colocando nos seus lugares, que não estão se colocando subordinado à mão do que controla o jogo para poder ter os movimentos certos e fazer com que o jogo seja favorável para o reino de Deus. Irmão, se coloque no seu lugar, irmão. Se coloque debaixo da mão daquele que vai te fazer chegar onde Ele quer. Procure apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Ah, irmão, quando os homens de Deus decidirem se colocar no lugar onde Deus quer, nós veremos pessoas, homens, curando corações das pessoas, fazendo com que as pessoas se encontrem com o próprio Deus. Eu perdi na semana passada uma pessoa que nunca estudou teologia, nunca subiu um púlpito para pregar, nunca soube qual a diferença de calvinismo para arminianismo, nunca precisou entender da onde vieram os anjos, nunca se preocupou com isso. Ela nunca falou para mim assim: Fabiano, você precisa aceitar Jesus, você precisa ir para a igreja. Ela nunca falou isso. Mas no dia a dia, convivendo com ela, vendo as atitudes, vendo a preocupação dela com as pessoas, e não só dela, da sua família, eu não tinha outra opção
que não sei escolher pelo mesmo caminho que eles. E essa pessoa hoje está com o Senhor, mas sem nunca ter falado de Jesus de uma forma teológica, de dizer que Jesus é o alfa e o ômega, de que Jesus é o princípio e fim, que ele não foi criado, nunca ter entrado em debates teológicos, ela conseguiu levar muitas e muitas pessoas para Jesus. Muitas. E às vezes era simplesmente por estar caminhando, e a maioria das vezes era porque ela acolhia pessoas que não tinham um lugar para ficar e botava dentro da sua casa, cuidava, dava da sua comida, fazia, a pessoa convivia dentro daquele lar e não tinha como não ser transformado num lar onde notava-se que, independente de conhecimento teológico ou não, mas tinha os valores de Cristo. E é isso que Deus procura na gente, nos homens, valores de Cristo, não conhecimento teológico. Aqui, o que ele fala aqui é que maneja bem a palavra da verdade. E às vezes, aí a gente olha para esse versículo, procura-se um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E as pessoas acham que manejar bem a palavra da verdade, apresentar-se para Deus, nós precisamos ter um conhecimento das Escrituras, conhecimento profundo e teológico das Escrituras. Sim, mas não é só isso, porque senão ele não teria escrito essa palavra maneja. Até porque nessa época que ele escreveu, o maneja, a palavra da verdade, nem existia o cânon sagrado, o Novo Testamento não estava nem ali explícito ainda para que ele pudesse exigir que seja manejada a palavra da verdade. O que ele estava falando aqui é que você precisa, para manejar, como se maneja alguma coisa, como alguém maneja uma espada, uma arma. Essa pessoa pode conhecer a arma, pode conhecer cada detalhe da espada, mas se ela não tiver habilidade para manejar aquilo ali, não adianta nada. O que ele está falando é maneja bem. Como eu vou manejar? De que maneira? Fala, Fábio, fala, pastor Joel. De que maneira eu posso manejar a palavra da verdade? Fala para a gente de que maneira. É só conhecer as Escrituras? É só eu conhecer a palavra de Deus? É só eu conhecer e entender? É só vir na escola Filos, fazer o primeiro e o segundo módulo, eu já manejo bem a palavra da verdade? É só isso? Vamos lá, gente, boa noite. Assim, eu entendo de manejar bem a palavra da verdade, a gente saber usar a palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Na nossa caminhada. Não é como ele falou, eu posso conhecer toda a palavra e não usar a palavra, não usar para a minha vida. Mas quando eu manejo a palavra, é como ele citou, deu um exemplo de espada, e a própria palavra vai falar que a palavra de Deus é a espada, né? Que nós podemos usar essa espada. É como se no momento de aflição eu sacasse da espada no momento certo, na hora certa. Eu manejasse essa palavra de acordo. Então isso aí vai nos direcionar em tudo na nossa vida. Até uma oração que nós fazemos, quando nós sabemos manejar a palavra, nós vamos fazer a nossa oração de acordo com a palavra de Deus. Amém. Nós vamos usar a palavra de Deus e vamos fazer nosso pedido de acordo com a palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, algo vai acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos manejando a palavra de Deus. E a própria palavra vai dizer que ela é viva, é rema e é eficaz sobre nossas vidas. Então tem poder na palavra de Deus. Amém? Pode continuar. Eu tenho uma Bíblia no meu trabalho que ela está com a seguinte frase, que eu ouvi não sei aonde, que o sábio não é aquele que aprende muitas coisas, mas é aquele que coloca em prática aquilo que aprende. E é exatamente isso. Você pode ler em uma página da Bíblia, mas se você colocar aquela página que você leu em prática, você vai ser mais sábio do que aquele que conhece tudo que está escrito na Bíblia e não coloca nada em prática. Coloca em prática. Manejar a palavra é conhecer e colocar em prática. Conhecer e colocar em prática. Não é conhecer e deixar de lado. Não é conhecer, ouvir a palavra, se preocupar em compreender, em decorar versículos e frequentar uma escola bíblica e frequentar isso tudo e guardar esse conhecimento e não colocar em prática. E sejamos francos que a maioria das vezes nós somos assim. Nós ouvimos os ensinamentos, nós ouvimos a palavra sendo pregada e nós saímos daqui e aquela palavra ela fica guardada em algum local e não é colocada em prática.
Mas o que ele fala aqui é que ele procura obreiros que se apresentem, que saibam manejar a palavra, praticar a palavra, que não se envergonham disso, não se envergonham. Quando fala não se envergonha, o que me vem à cabeça, sabe o quê? Quando são as pessoas que por algum motivo que cometeram algum tipo de delito, pequenos delitos, não grandes delitos, digamos, eu contei uma mentira, eu falei algo errado, eu magoei uma pessoa, e chegam em algum momento onde Deus quer que ela pratique a palavra, aquilo vem na sua cabeça e fala, eu não sou digno de manejar essa espada, manejar a palavra agora, porque eu magoei meu irmão. Não se envergonham, não se envergonham. Ainda que você esteja magoado alguém, peça perdão no seu coração a Deus e você está apto para manejar a palavra. Manejar a palavra, irmãos, o obreiro cristão, eu anotei aqui, saberá como manejar a palavra, pregando e ensinando a palavra, defendendo ela, aplicando a si mesmo e aos outros, sofrendo por ela e se resguardando nela. Mas também nós podemos manejar de forma vergonhosa a palavra. E muitas pessoas, muitos pastores, principalmente esses que estão na mídia, eles estão manejando de forma vergonhosa, porque quando se está em mais evidência, quanto mais em evidência uma pessoa se coloca, mais ela precisa tomar cuidado em manejar a palavra. Né, pastor Joelmo? Quando for pastor, ande pisando em ovos, já diziam. Como as pessoas, as formas mais comuns que nós temos de manejar a palavra vergonhosamente? Qual é a forma mais comum para nós como cristãos, para nós como homens que precisamos resgatar o sacerdócio, precisamos trazer de volta aquele sentimento da família olhar para você e quando aparecer algum doente, ela fala assim, não, pode confiar que o Fábio vai lá orar e vai dar tudo certo. Pode confiar que o Fabiano, ele tem uma palavra de Deus. Pode confiar que o Sidônio, se ele vir aqui em casa e orar, as coisas mudam. As pessoas precisam olhar para a gente dessa forma. Não dá mais para a gente caminhar e as pessoas olharem para a gente e pensarem em pessoas que estão a quilômetros de distância, que podem orar, mas não lembrarem da gente. As pessoas precisam olhar para vocês, olhar para mim, para você, e falar, eu não preciso ir na igreja tal, buscar ninguém. Eu preciso do meu irmão que está aqui do lado. Se ele orar, as coisas mudam. Não porque ele tem uma boa oratória, não porque ele é isso ou aquilo, não, mas simplesmente porque ele anda com Deus. Anda com Deus. Como é que nós, então, manuseamos de forma vergonhosa? Negligenciando a palavra de Deus e tratando-a com superficialidade. É o que nós acabamos de falar. Quando nós buscamos o consolo na palavra. Quantos aqui buscam o consolo na palavra? Quantos buscam consolo? E é bíblico, buscar consolo na palavra é bíblico. Busque, porque você vai encontrar. Mas quando você busca consolo, mas você ignora os desafios dela, você está manuseando de forma negligente a palavra de Deus. E se ela serve para consolar, ela também serve para te desafiar a melhorar a cada dia. Tentando fazer com que a palavra diga o que nós queremos ouvir, e não o que nós colocamos a nossa vida no caminho que a palavra diz. Enganando-se, eu até tenho um amigo que eu brinco com ele, que eu falo, cara, você está se auto-enganando-se a si mesmo. Porque ele fala que é cristão, fala tudo, mas na primeira oportunidade ele joga a Bíblia para o lado e comete uns atos falhos, né? Enganando-nos a nós mesmos ao imaginarmos que ouvir a palavra, o mero ouvir da palavra já é obedecê-la. Ouvir a palavra não é obedecer a palavra, há uma grande diferença. Amém, queridos? Amém? Quer falar alguma coisa, pastor? Fábio? Quando a palavra de Deus vai dizer assim, ouvir e ouvir através da palavra, né, é isso aí, a gente vivendo a palavra e ouvindo os mandamentos do Senhor. E às vezes nós não manuseamos bem essa palavra, porque às vezes nós também não acreditamos em algumas partes, nós só recitamos alguns versículos, mas sem acreditar verdadeiramente, né? Então nós temos que ler, mas ler acreditando na palavra, e nós vamos conseguir manusear essa palavra, porque aí nós vamos em frente, assim, pisando, tendo o nosso chão, a nossa firmeza na palavra,
acreditando que aquilo ali vai acontecer. Por quê? Porque a palavra disse que ia acontecer. Então, às vezes, tem muitos versículos que a gente lê, um dos versículos, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Mas muitas vezes nós lemos isso aí como algo bonito, né? E tem pessoas desonrando pai e mãe e estão dentro da igreja. Mas por quê? Porque não estão manuseando a palavra de acordo com o que a palavra fala, porque não acreditam verdadeiramente que aquilo ali faz algum sentido para ela. Então, toda palavra tem que fazer sentido na nossa vida e nós temos que usar essa palavra, né? Usar verdadeiramente a palavra. Amém. É isso, irmãos. Primeiro, a fé. A fé, precisamos de fé. Tem um filme do Indiana Jones, onde ele está num local onde tem um abismo, e aí existe um versículo, alguma coisa que fala que ele precisa caminhar e acreditar. E ele olha para baixo e vê só um precipício, mas ele tem que andar. É o filme de aventura daqueles que a gente vê, mas é algo que nós precisamos parar para entender sobre fé. Ele precisa acreditar que tem alguma coisa ali para ele precisar, mesmo que ele não veja. E ele, quando ele dá o primeiro passo, pensando e acreditando, ele vê que existe algo ali, ele que não conseguia ver. E aí, segundo o filme, é uma ilusão de ótica, que ele não conseguia ver, mas existia ali algo que ele podia passar. E é exatamente isso. A palavra de Deus, ela nos desafia a andarmos com fé, ainda que nós não vejamos o caminho que nós estamos pisando. Ela nos desafia a andar por fé, a acreditar que tudo que está escrito lá vai acontecer e é verdade. É muito fácil para uma pessoa dizer para outra, o justo viverá pela fé. Se você é justo, você vai viver pela fé. Mas quando aparece o primeiro desafio de ele provar para ele mesmo que ele é justo e que ele vai viver pela fé, aí é diferente. Mas nós precisamos acreditar que viver pela fé é isso, ainda que eu não tenha nada, que eu não tenha um emprego, que eu não tenha nada, eu preciso acreditar que Deus está no controle e que o amanhã será melhor. Amém? É viver por fé. Os antigos hebreus, lá na época dos Salmos, a fé para eles não era como é a fé para a gente hoje. Hoje a fé se tornou acreditar que Deus existe. A fé para a gente hoje a gente pega aquele versículo que fala, os que buscam, os que querem se aproximar de Deus, precisam crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. E nós acreditamos que fé é isso, é acreditar em Deus. Para os hebreus, lá no Antigo Testamento, não era assim. Para os hebreus era confiar num Deus que eles já tinham uma certeza que existia. É essa a fé que ele busca, não é a fé de acreditar que Jesus é Jesus, acreditar em Deus, não. É você confiar num Deus que você tem plena certeza que Ele existe e que está cuidando de nós. Então, irmãos, eu convido você, junto comigo, que a gente possa resgatar esse sacerdócio. Toda vez que nós vemos um apelo aqui na igreja, onde pessoas vêm aqui procurando alguém que ora, eu vejo muitas pessoas se escondendo de poder orar, de poder vir colocar a mão. Você, homem, é sacerdote, você, homem, pode vir aqui colocar a mão e orar por essa pessoa. Talvez você não vá ver ela se jogar no chão, você não vá ver ela fazer demônio saindo, mas acredite que a sua oração ela chega a Deus. Ainda que você não veja milagres e prodígios acontecendo, na eternidade vocês vão ter muito tempo para ver todas as orações que você fez, o efeito que ela surtiu. Mas você precisa acreditar hoje. Amém? Vamos colocar de pé.